Olá, seja muito bem-vindo ao videocast John Deere. Eu sou Bia Cobal, estou aqui acompanhada pelo pessoal da construção. Estou com Pedro Cabral, que é analista de marketing. Tudo bom, Olá, Pedro? Tudo bom, Bia? Tomás Spana, gerente de vendas. Bom dia, tudo E bem? estou aqui com o Maurício Tostes, da Tostes Locações, um cliente John Deere da construção. Tudo bom? Tudo bem, e você? Vamos bater um papo aqui. Eu quero que vocês se apresentem, falem da região de vocês, o que vocês fazem. Quero entender um pouquinho mais do contexto do que a gente está falando. Adorei essa miniatura. Bom, começar por mim então, o que é o mais fácil. Eu, chamo Pedro, sou analista de demanda aqui da nossa divisão de construção. Sou responsável pela distribuição dos produtos para o Brasil inteiro e para a América Latina também. E estamos aí hoje, vamos aí. É isso aí. Bom, Tomás Spana, gerente de vendas para o Brasil, da divisão de construção. Estou completando 10 anos esse ano com a John Deere. E antes disso, mais 5 anos também no mercado de construção. Então, praticamente aí, os 15 anos de carreira vivendo esse mundo aqui dos equipamentos de construção. Eu sou o Maurício, sou proprietário da Tostes Locações, uma empresa que loca equipamentos de construção civil para alguns setores aí da economia, e estou aqui para ver se eu fecho mais algumas máquinas. Olha, que coisa. Conta um pouco do seu trabalho pra gente, como é que funciona, enfim. A minha empresa começou há uns 10 anos atrás. Eu saí de uma obra da Petrobras e eu enxerguei que existia uma oportunidade de locar equipamentos. Então, quando eu retornei para a Batatais, eu abri essa empresa. No início não deu muito certo, mas depois veio surgindo oportunidades numa empresa de pavimentação da cidade. E lá eu estava com mais 2 sócios e a gente foi adquirindo as máquinas e fomos comprando. Não era John Deere, que eu acho que na ocasião ainda não existia, ou estava começando, né? Era uma outra marca. E a gente foi caminhando e conseguindo angariar mais máquinas, mais trabalho, né? E passou um tempo, a gente começou a querer, como meu pai é fornecedor da John Deere, existe uma cultura grande da John Deere dentro da cabeça do meu pai lá da empresa. Ele via a honestidade, a qualidade que era o produto. E aí surgiu a oportunidade de adquirir o primeiro equipamento John Deere. E adquirimos. Que foi qual? Desculpa, eu te Foi cortar, uma pá carregadeira 524, 2018. Legal. E a partir dali eu vi que a diferença era bem grande de uma empresa para outra, né? Da John Deere para concorrente. E aí a partir dali a gente foi só adquirindo máquinas. Legal. Maurício, primeiro obrigado, né, por estar aqui hoje com a gente, por ter vindo aqui, aceitado o convite de vir aqui fazer esse bate-papo. Obrigado pelo convite. Você. E isso que você comentou, assim, é o que a gente tenta fazer toda vez que a gente está pensando em alguma solução, seja o produto em si, seja o distribuidor, mas o foco nosso é sempre rodar o máximo possível, né? A gente está falando de bem de capital. Isso. Né? Apesar de a gente tem um orgulho de ter muitos fãs da marca, né? Pela história da empresa, pelos valores, mas a nossa preocupação realmente, pensando que é um bem de capital, é que o nosso cliente tenha sucesso quando ele trabalha com a gente, né? Sim. E que o ganho seja mútuo, né? Então, assim, a gente nunca vai tentar ser a marca que vai ter o menor custo possível. Pelo contrário, né? A gente quer cada vez mais agregar mais valor no negócio, mas que são valores que vão gerar mais valor para você. Sim. Né? Então, ter equipamentos de mais qualidade, que a gente pode monitorar para evitar que pare. A hora que parar, tem toda uma estrutura para que pare menos tempo. Exato. E é legal ouvir de você que você sentiu isso, né? Antes até da gente perguntar. Não, muito. Que esse é o nosso foco, né? Se preocupa com o seu negócio, deixa que as máquinas a gente Não, a gente diferença é gritante. Legal. E eu faço também o plano de manutenção da John Deere, né? Então, eu só fico no JD Link, vendo, deu as 500 horas, eu ligo na John Deere e falo, olha, tem que fazer a revisão de 500 horas, de 1.000 horas, 1.500 horas, aí vai lá, faz e acabou o problema. Para quem não conhece, expliquem o que é isso, gente. Plano de manutenção é o seguinte, eu fecho, por exemplo, 2.000 horas, então até essas 2.000 horas, qualquer problema que dá na máquina ou revisão que tem que ser feita a cada 500 horas, o pessoal da John Deere que vai lá fazer. Isso aí. Isso garante a garantia da máquina também, menos tempo de ociosidade. E é legal que agora, aqui na AgriShow, esse ano a gente está lançando o John Deere Protect, que é um plano um pouco mais robusto, né, do que o Maurício está comentando. Então a gente está lançando agora aqui na feira,
que a gente conseguiu concentrar algumas das soluções que a gente tinha já de pós-vendas em um pacote só, que é o Protect. Como um ecossistema mesmo. Então, o Protect daí envolve garantia estendida, e a gente pode levar até 10 mil horas de garantia, que inclusive é a condição que a gente trouxe aqui para a AgriShow esse ano, né? Os equipamentos aqui que a gente negociar na feira vão ter garantia estendida por 10 anos ou 36 meses. Garantia estrutural e garantia de trem de força, e isso além do primeiro ano de garantia da máquina completa, né? Que isso a gente já faz. E a gente pegou, então, a garantia estendida, os planos de manutenção preventiva, que é o que tem que fazer mesmo, né? Revisão, inspeção do equipamento, troca de fluidos, etc. Mas a gente alinhou também o monitoramento das amostras de fluido, né? Então a gente acompanha o histórico todo da máquina, desde nova, de como, por exemplo, o hidráulico foi apresentando ou uma piora de qualidade ou uma contaminação, para evitar que vire uma falha muito grande, achar uma hora certa de fazer uma intervenção. E também a central de suporte conectado, que é o monitoramento que o Maurício comentou que ele usa do JD-Link, né? Agora a gente está chamando de centro de operações. E então a gente consegue fechar uma visão completa do equipamento. A gente olha ele trabalhando 24 horas por dia, se está tendo algum alerta, algum sintoma que possa ter alguma falha, alguma situação de operação que pode ter alguma melhora. Por exemplo, uma coisa que a gente tem focado muito ultimamente: consumo de combustível é o primeiro ou o segundo maior custo que os nossos clientes têm. E então, assim, a gente tem um olhar muito importante para o consumo de combustível. Mas não é só basicamente olhar quanto a máquina está gastando, porque a gente tem uma oportunidade aqui, eu diria, muito grande. Quando a gente começa a olhar no centro de operações, ali ele dá o tempo que a máquina fica trabalhando e o tempo que ela está ligada, mas ela está ociosa. Isso. Então é tempo em marcha lenta. E assim, essa acho que, poxa, se o pessoal que estiver ouvindo hoje for entrar no centro de operações e ver esse número, já vão me dar por feliz. Porque essa é uma oportunidade muito grande. Então, assim, eu diria que a gente tem em algum lugar entre 20% e 30% do tempo dos equipamentos, eles estão em marcha lenta. Ou seja, eles estão consumindo combustível e não estão produzindo. Maravilhoso dedo duro. Então eu gostaria que a gente pudesse, que os clientes pudessem olhar menos o consumo só em litros por hora de média, que é o que todo mundo se acostuma a fazer, mas não é o que a gente faz com o nosso carro, por exemplo, né? Ninguém olha litros por hora, a gente olha litros por quilômetro, né? O que a máquina está fazendo seria mais ou menos o que o carro faz ali por distância. Mas nesse caso era melhor desligar o equipamento? Sim, exatamente. Precisaria, exatamente. né? Exatamente. Ou você não vai trabalhar por mais de 5 minutos, desliga e espera de repente chegar um outro caminhão para fazer um carregamento, para daí você ligar o equipamento. As nossas máquinas, elas têm modos de potência. Então, por exemplo, pode trabalhar no modo eco, no modo normal, no modo de alta potência. E às vezes a gente tem um cliente que está trabalhando no modo de alta potência e ele está com 30% do tempo de máquina ociosa. Então, olha, coloca a máquina no modo eco porque você não está precisando de tudo que ela está fazendo. E daí reduz consumo. Então, assim, são muitos dados e assim, o combustível é só um deles, né? Mas, assim, hoje os equipamentos têm 1 milhão de sensores e estão comunicando 1 milhão de dados por segundo. Então, quanto mais a gente começa a olhar, a gente vai encontrando as oportunidades. E a gente tem muito recurso nos equipamentos que ele precisa estar ligado, por exemplo. Tem um recurso de alguma inteligência ali artificial, por exemplo, na motoriveladora a gente tem isso. Só que o operador precisa habilitar esse recurso. E Maurício, você me corrige se eu estiver errado, mas assim, a gente não é só liberar os dados para o pessoal, né? A gente consegue dar toda a estrutura dos especialistas também para entender aquele dado, entender aquela informação, né? Então, a gente tem toda uma estrutura de treinamento para os operadores, para os distribuidores, que quando vai entrar em contato com o cliente final é o que faz toda a diferença. Né? Sim, o pessoal que fica monitorando, né, são pessoas que entendem de aplicação, entendem da parte técnica do equipamento. Então ele consegue combinar ali algumas coisas que ele pode estar vendo, pega um relatório de uma análise de óleo, por exemplo, e daí a gente consegue ter um diagnóstico bom. Então, e isso a gente evoluiu muito isso durante os anos de pandemia para poder ser mais assertivo, né? Expor menos o técnico quando vai para o campo. Então tem um dado interessante dos nossos colegas do Rio Grande do Sul, da Verdes Vales, que hoje eles medem quantos das ligações de cliente, né? Às vezes quando o cliente liga, olha, eu tô com um problema, precisa vir mandar um técnico aqui para ver. 40% eles conseguem resolver sem o técnico precisar ir. Olha só. Então eles conectam com o equipamento, fazem um diagnóstico, olha, tá acontecendo isso e isso. Cara, é só trocar um filtro, tô mandando. Isso é maravilha. Olha, é só um sensor ali que o encaixe precisa dar uma limpada.
arruma ali e vê se resolve. Então, assim, 40% é sem precisar ir o técnico. Isso é bom porque é menos custo para o cliente, porque, cara, é hora de técnico, é deslocamento, enfim, o Brasil é grande, o deslocamento é caro. Mas, assim, é menos tempo de máquina parada. Assim, e o Maurício, ele deve ter esse número na cabeça. É um avanço grande isso daí, é um diferencial enorme. Mas qualquer dia da máquina parada, assim, é certeza que é muito mais caro o que ele perde em receita do que o que custa para arrumar. Exato. Então, assim, o nosso foco é sempre esse, a gente precisa arrumar o mais rápido possível, porque nada vai... o lucro cessante, nada vai reembolsar ele. Na verdade, o meu prejuízo é muito pequeno perante o do meu cliente. Porque como eu sou isso aluno... também. Então, o que acontecia antigamente? Tá parada a máquina. Ele me grosava o dia, e aí eu tinha que ir lá, o técnico ia lá, via, olha, é um filtro. Voltava no outro dia, pegava o filtro, ia pra lá, fazia não sei o quê, papapá. Ou seja, eu só perdia 1 ou 2 dias de aluguel. Só que o meu cliente tinha 30 pessoas na frente do trabalho. Ele perdia fora a operação inteira, muitas horas de trabalho. Muitas horas. Caramba. Então isso daí melhorou demais trocando, né? Sim. Não, era ruim para os dois, né? Para você que não estava recebendo, para o cara que não estava conseguindo trabalhar. Então tem um custo que a pessoa não enxerga, um custo oculto. Eles falam assim, poxa, mas a John Deere, vários já me falaram isso, a manutenção é cara. Você paga, sei lá, chutando números aqui, R$16 a hora de manutenção. Só que na verdade ela não para. Então esse custo é barato. Porque a partir do momento que ela começa a parar, o meu cliente tem um custo altíssimo e ele vai ficar descontente comigo e eu posso até chegar a perder o cliente. Então o custo é barato, porque a máquina não para, ela está sempre disponível. Esse é um custo que a pessoa não enxerga. Então, não adianta nada custar 1/3 do preço e você tem que ir lá 3, 4 vezes por mês arrumar a máquina. Quebrou isso, faltou isso, parou o ar, eu não sei o que. Nossa, é uma e acaba sendo estressante, né? Estressante, que você tem que estar toda hora, o cara tá indo, vai ter que ir lá pra cidade tal, manda arrumar isso, onde que tem gente que arruma, onde vai achar um cara que mexe com elétrica. Era um caos. Pra então, você tinha que que saber. trabalha com locação, então quase que inviável, porque você tá cada hora... E que é um empresário que tem outros negócios e tem que correr atrás de resolver e consertar equipamento. Então eu tinha que entrar na cidade, ver, deu um problema elétrico. Eu tinha que achar um cara que mexia com elétrica de máquinas, aí ia lá, tinha que confiar nesse cara que eu nunca tinha visto falar. Então, vai lá mexer, aí o cara fala, tem que trocar isso aqui tudo. Vai confiar no cara. Então eu vou ter que fazer, porque o cara tá tudo parado lá, tem 30 pessoas paradas. Não, como é bom ouvir isso. Somando isso, dá mais caro do que o custo caro da manutenção. Com certeza. É aquela coisa que se paga, né, ao longo do tempo, porque o tanto de vezes que você paga essa hora mais cara, vamos dizer assim, entre aspas, não é com tanta frequência. Você tem uma ideia, eu tenho a máquina mais antiga, que é aquela de 2018, ela hoje está fazendo 6.000 horas e o técnico chegou lá às 9h30 da manhã. Vai chegar ou já chegou, não sei. Fazer a revisão de 6.000 horas. Então ele tem que chegar de manhã, porque a máquina tem que estar fria para regular a válvula, aquelas revisões todas. Tirar as análises, as amostras de análise de óleo. Exato. Essa máquina, ela deu um problema até hoje. Que só? Não parou a máquina. É um problema no termostato do ar-condicionado. Olha. O cara mandou uma foto, o cano estava congelado do lado de fora. Falou, tem que arrumar isso. Eu falei, olha, falta 50 horas para dar a manutenção preventiva. Pode esperar? Não, pode esperar. Aí o cara já foi lá, já falou que o operador viu o que era o problema, levou o termostato, fez a revisão, trocou. Já ajustou. Isso que é uma máquina de locação, né? Lembrando, pessoas diferentes, usando em condições diferentes. Aliás, sobre isso eu também tenho curiosidade. Como que é realmente o equipamento? Você falou que ele quase não dá problema. Ele fica em condições piores do que se fosse uma pessoa só controlando? Você tem esse tipo de desafio? Com certeza tem. Só que essa empresa, que é 80% da minha locação hoje dos equipamentos, ela é uma empresa que zela muito por equipamentos. E ela roda pouco. Então as máquinas são muito novas. Mas com certeza existem diferentes operadores. Tem uma vez tinha um lá que ele largava o sapato do lado de fora
e entrava só de meia no equipamento. Era impecável. Maravilhoso, A cabine do ele. cara. E tem outros que não são assim, né? Mas eles lavam as máquinas todas as semanas, eles têm um sistema de checklist que zela por isso. Mesmo porque, se acontece qualquer quebra, qualquer coisa, eles têm que arcar com isso, né? E Então, precisa de má treinamento para Precisa. poder... Eles têm pessoas capacitadas e a John Deere, na hora da entrega das máquinas, faz a Entrega técnica. Exatamente, tem isso da entrega técnica, que a gente repassa todas essas questões da Isso. condição da máquina, até das próprias funções da máquina, e testa todos os componentes. Então levanta, abaixa, caçamba, escavadeira, mexe o braço, assim, que é para realmente mostrar que Isso. não é o test drive porque você não sai dirigindo, mas é como se fosse. Assim, né? E tem máquinas que eu nunca vi. Já sai lá de Indaiatuba e já leva para a obra dele. Então eu nem vejo. Tá em tal, eu só vejo o JD Link. Tá em tal lugar, tá certo. Hoje você tem todos os modelos? De maquinário? É. Não, só tenho pá carregadeira Só as da pá carregadeiras. 524. Só tenho pá. Por A enquanto, 524 é a nossa mais forte, não tem jeito. E uma coisa interessante, só queria voltar para colocar um pouco de números ali, né? Quando a gente falou dos quanto custa uma hora parada, né? Esse custo oculto que você comentou. Sim. Isso é legal porque assim, a gente vê que na agricultura esse custo ele é muito conhecido, né? Então, e além de ser conhecido, é porque as máquinas elas têm praticamente uma aplicação, né? Então a colheitadeira ela só vai colher, a plantadeira só vai plantar, e eles têm o desafio das janelas, né? Então assim, não pode perder aquela janela que ele precisa plantar e colher e tratar e etc. Quando a gente olha para as máquinas de construção, uma escavadeira tem 1 milhão de aplicações diferentes. Né? E daí é legal, assim, uma coisa que eu fico fascinado nesse ambiente, né? Que cada cliente ele tem uma economia de um jeito, né? Cada cliente ele ganha Cada ou um ele descobre perde uma dinheiro de um coisa, jeito. E daí só para trazer um número, assim, para quem está ouvindo ter uma dimensão, né, do negócio. Vamos pegar, por exemplo, pedreira, que é um setor que, cara, todo centro urbano precisa ter alguma pedreira perto para concreto, para as obras, etc. Né? Uma pedreira, vamos pegar ali uma pedreira de um tamanho médio que trabalha com uma escavadeira de 35 toneladas carregando caminhão. E essa conta, assim, ela vale para todos os equipamentos, não é só para John Deere. Né? Então, uma escavadeira de 35 toneladas, ela faz mais ou menos 2 ciclos de carregamento em 1 minuto. Então, vamos dizer que em cada caçamba, assim, vou dar números bem por cima, assim, mas só para a gente ter uma ordem de grandeza. Em cada caçambada que ela dá, vão ser 2,5 toneladas de pedra. Então, em 1 minuto, são 5 toneladas de pedra. Nossa. Se a gente fizer 1 minuto, alguém me ajuda aí, 60 minutos são 1 hora. 60 vezes 5, 300. Então, são 300 toneladas de pedra em 1 hora, que aquela escavadeira movimentou. Hoje, vamos também chutar um preço baixo de pedra, que os clientes, as pedreiras estão vendendo, é R$40 a tonelada. Então, 300 toneladas 1.2 vezes R$40, eu sou um engenheiro ruim de matemática, dá 1.200? 1 milhão e 200 mil? É isso? 1.200. 300 vezes 40? Não, 1.200. 1.200? 1.200 toneladas. Vamos ter que né? pegar a calculadora. Não, é isso. É 1.200 sim, 1.200 toneladas. Então, é isso. R$1.200. Reais. Então, R$1.200, 1 hora que a máquina ficou parada. Uau. Então, imagina, poxa, parou, vai precisar mandar uma peça. Gente, se demorar 1 semana para chegar essa peça, Nossa, prejuízo. 1.200 vezes 8 horas por dia, se o cara não trabalha 2 turnos, vezes 7 dias. 7 dias por Assim, semana. A gente tem uma preocupação muito grande, então, em fazer tudo isso, porque é esse custo que a gente enxerga que é o que o cliente vê. Sim. Né? Assim, a nossa proposta de valor, às vezes um cliente fala, mas as peças da John Deere são caras. Gente, mas você fez a conta de quanto tempo demora? Custa para você, sua máquina tá parada? Então, assim, a gente tem uma estrutura gigantesca aqui em Campinas, que é o nosso centro de distribuição de peças, não sei se você já conheceu. Já conhecido, já de vista. Que são, isso, fica dali do lado do aeroporto lado de do aeroporto Viracopos, são ali, quase 80 mil metros quadrados de peça de reposição. Assim, e ali a melhor logística para o Brasil inteiro, a gente conhece, está tudo mapeado e chega muito rápido. Porque a gente sabe que às vezes 2 dias que demore para chegar uma peça muita coisa. pode fazer a diferença gigante para o nosso cliente. Então, assim, essa é a nossa proposta de valor quando a gente fala de pós-vendas, né? A gente tenta fazer essa conta com a cabeça do cliente sempre e a gente sabe, putz, é muito mais importante você ter a peça, né? Do que às vezes, é um pouco mais barato, mas vai demorar 2 dias para chegar. Cara, acabou a economia, né? Acabou a economia, você pagou 10 peças. Isso aí. E ter o centro aqui em Campinas ajuda muito, né? Eu lembro, eu trabalhei já na parte de logística
quando a gente entra uma hora, aquela de machine down, né, que eles chamam, Sim. é em questão de horas que a peça chega pro cliente, né? Então, assim, tem vários modais que a gente pode acabar utilizando. O que mais que a gente pode falar aqui, Tomás? Maurício, Olha, eu lembro de uma situação que uma vez eu comprei uma máquina e o meu cliente queria essa máquina, aí atrasou um pouco para tirar a nota, para organizar, né? Fazer os testes. Acho que vocês fazem burocracia, testes, faz uma né? revisão antes de entregar, assim. Tal, não sei o que, Aí o Rafael, o vendedor, me ligou e falou: Maurício, ó, deixa eu te falar, a máquina não vai hoje. Eu falei: por que não vai hoje? Tá tudo certo para ir hoje. Ele falou: cara, é o seguinte, na parte de baixo da concha tá arriscado e nós vamos ter que pintar ela. Eu falei: não, mas eu libero a máquina assim. Mas eu não preciso ver embaixo. Padrão John Deere, tem que estar perfeito, a máquina tem que sair perfeita daqui. Aí entregou no outro dia. sim. Sensacional. Você vê o cuidado em cada Não, detalhe, cuidado, né? Eu que vim na fábrica, é muito bom ouvir isso de cliente. Ontem a gente conversou com o Gustavo também ali dos Pimentinhas, ele falou a mesma coisa, assim, e realmente a questão da qualidade distinta não é alguma coisa que a gente Não, vocês abre não a mão abrem em mão, algum é uma momento. coisa que... Meu pai faz uma peça, que é uma botinha, e ela é para plantadeira. Então aquilo lá você põe na plantadeira e arrasta aquilo lá na terra para cair a semente e plantar. Ou seja, você vai pintar aquilo, mas andou 2 metros ali, já saiu a tinta. saiu. Mas o pessoal da Deere não abre mão, eles já fizeram isso como uma dica: ó, vamos diminuir o custo, porque o preço da tinta é mais caro que a peça, se bobear. Sim. Falou: não pode, tem que ser pintado, porque essa peça pode ir para o exterior, pode ir para onde tem que ser pintada de verde, salt spray de não sei quantas horas e tal. Ai, tá tudo bem. Sim. O padrão não muda, viu? A qualidade deles é muito boa. É um valor, né? Nossa, É um qualidade, valor, não tem a jeito. marca. Exatamente. E Por isso Maurício- que rola essa identificação também, né? Com certeza. E aproveitando, assim, além dessa história, né, o que se puder comentar um pouco ali como que foi por esse relacionamento, né, que a sua família tem também de parceria com a John Deere, né, se puder contar alguma, além desse, mas assim, contar um pouco mais sobre como que foi quando você teve essa conversa com seu pai, que ele falou: não, pega a Deere. Como que foi isso aí pra gente? Meu pai já é fornecedor da John Deere há, acho que pelo menos uns 15 anos já. E a Deere no início tinha alguns itens e sempre meu pai falou muito bem da parte de Comercial. qualidade comercial e de pontualidade. Você citou o Milk Run aí. Isso. Então é assim, no dia 1º de janeiro, ele solta a sua produção anual e as datas de entrega. E aquilo não muda. Então já começa pela organização. Então meu pai falou: Maurício, olha, essa empresa, vou te falar, é muito diferente das outras que a gente trabalha aqui. Tem até uma outra multinacional que é de lá, mas não tem esse perfil aí. É tudo, atrás, contamos o estoque errado, antecipa a peça e tal, uma loucura. Mas a Deere não, a Deere vai certinho. E esse sistema de qualidade, igual eu falei não abre mão da pintura, tem que ser assim, dimensional, tem que ser tudo perfeito. Então ele sempre falou dessa qualidade, que a exigência que era a John Deere. E a John Deere fez com que a empresa do meu pai crescesse nesse sentido, né? Já apesar de ter ISO, mas você cresce, né, com essas coisas. Você vai tendo O aprendizado que você tem, ele fica pro resto, né? Para todos os negócios. Exato, uma melhoria contínua, todo dia, melhorias. Então, aí quando surgiu essa oportunidade de estar comprando uma outra máquina, que foi até na AgriShow em 2018, ele falou: Maurício, compra John Deere. E eu: poxa, pai, será? Eu já tenho a outra marca, já tenho máquinas da outra marca, será que vale a pena trocar? Eu queria padronizar. Falei: vai na minha que você não vai errar, eu conheço os caras. Que legal. E foi, até então, aí eu não parei mais, aí foi uma máquina atrás da outra, e hoje eu não penso em trocar a John Deere por outra marca. Acho Que legal. Que legal. Custo-benefício é muito bom, meu cliente está super satisfeito, é um preço que eu consigo locar, competitivo no mercado, então não tem por que eu deixar a marca, né? Quero voltar até numa coisa, desculpe interrompê-los, mas porque tem uma história engraçada
sobre uma locação que você fez. E aí o rapaz falou, eu fiquei X dias com a máquina. Sim, é verdade. Enfim, eu quero pagar menos. É verdade. O JD Link, Centro de Operações agora. Centro de Operações, que me ajudou. O que acontece? É uma empresa que eu alugo que no final do ano ela não trabalha, dá férias coletivas, só que algumas máquinas param 30 dias, outras param 15, outras não param, outras param 20 dias, então fica nessa. E com a outra marca eu não tinha esse controle. O que vinha de medição eu tinha que aceitar, porque às vezes as obras são longes, eles não trazem a máquina até Batatais. Sim. Então, aí aconteceu que agora, como eu tenho a supervisão aqui do JD Link, que eu esqueço o nome sempre atual agora. Não, mudamos agora, não tem problema. A gente tá mudando na feira aqui o nome. Aí eu fui conferindo todos, né? Olha, essa máquina ficou parada 20 dias. Eu ia lá no JD Link, olhava, ficou de fato 20 dias. Essa aqui ficou 25. Aí eu olhei, falei, não, essa aqui não ficou 25, essa aqui ficou 23 dias parado. Não, ficou 25 e tal, já confirmei lá. Falei, então você confirma de novo, porque eu tenho aqui o dedo duro, o JD Link, que trabalhou pelo menos umas 5 horas em cada um desses 2 dias. Tá escrito aqui. Tá aqui. Eu mandei a foto. Poxa, de fato, Não me trabalhou enganei. mesmo. Não, é verdade, eu vou compensar. Veja bem, esses acabei 2 me enganando dias e tal. aqui. Legal. Então, me ajudou nesse quesito aí. Além das outras Sim, coisas, isso claro. aí Te também ajudou a não ser enganado, né? exatamente. Muito bom. Bom, acho que, Maurício, agradeço de novo pelo convite. Acho que é muito legal ouvir essas histórias aí. Obrigado você. E, assim, por mais que a gente faça, pensa sempre muito ali, né, no produto, nas soluções, né? Acaba que o negócio é feito de pessoas, né, cara? Então, fica o agradecimento aí, tanto pelo lado da família, né, por ser nossos parceiros, você agora também como cliente. Então, é bom poder conhecer, né, as pessoas que fazem tudo virar realidade, né? Exatamente. Então, acho que do meu lado aqui, obrigado de novo pelo seu tempo aí, por passar esse tempo com a gente, aceitar o convite e pela parceria e que aí. dure muito tempo. Que gostoso compartilhar aqui com vocês, saber dessas histórias. Eu tenho certeza que o pessoal também gostou bastante de nos ver, nos ouvir, né? Se inspirou aqui com, né, várias informações que vocês Sim. trouxeram. Então, obrigada pela sua audiência. Até o próximo episódio. Um grande beijo. Tchau, tchau.